Por que Jesus, o Filho de Deus, escolheria alguém tão impulsivo, tão falho, tão humano como Pedro para ser um dos líderes de sua igreja? O que havia de tão especial em Pedro? Será que foi por causa de sua força, sua habilidade de liderança? Ou será que havia algo muito mais profundo que Jesus viu nele? A resposta para essa pergunta não só vai te surpreender, mas também pode mudar a maneira como você vê a si mesmo e o plano de Deus para a sua vida. Antes de continuar, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Pedro, cujo nome original era Simão, era um simples pescador. Ele não era um estudioso da lei, nem alguém considerado importante na sociedade. Ele era apenas um homem comum, ganhando a vida com suas redes. Em Lucas 5, vemos o momento em que Jesus entra no barco de Pedro e o instrui a lançar as redes em águas profundas. Apesar de já ter tentado a noite inteira e não ter pegado nada, Pedro obedece. O resultado? Uma pesca milagrosa que quase rompeu suas redes. Naquele instante, Pedro reconhece algo especial em Jesus e diz: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Mas Jesus responde: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens." Aqui vemos o início de uma jornada. Jesus não escolhe Pedro por sua perfeição, mas por sua disposição em obedecer, mesmo quando não fazia sentido. Pouco depois, Jesus faz algo que transforma completamente a identidade de Simão. Ele muda seu nome para Pedro, que significa pedra. Jesus diz: "Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la." Por que isso é importante? Porque Jesus estava declarando o propósito de Pedro antes mesmo que ele entendesse. Apesar de suas falhas, Pedro seria uma rocha firme na fundação da igreja. Quantas vezes você sente que suas falhas te impedem de cumprir o chamado de Deus? Pedro nos mostra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Pedro era conhecido por ser impulsivo e muitas vezes falava ou agia sem pensar. Ele foi o primeiro a declarar que Jesus era o Cristo, mas também foi o mesmo que, momentos depois, tentou impedir Jesus de falar sobre sua crucificação. Ele foi o discípulo que andou sobre as águas, mas afundou quando começou a duvidar. Ele foi quem prometeu nunca abandonar Jesus, mas o negou 3 vezes na noite da prisão do Mestre. Jesus sabia de tudo isso. Ele conhecia cada falha, cada erro, cada fraqueza de Pedro. Ainda assim, ele escolheu Pedro. Por quê? Porque ele via o coração de Pedro, não suas falhas. A jornada de Pedro com Jesus foi marcada por altos e baixos. Ele viu milagres incríveis, como a ressurreição de Lázaro e a multiplicação dos pães e peixes, mas também enfrentou momentos de intenso fracasso e humilhação. Um exemplo claro disso foi a noite em que Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus disse: "Eu lhe garanto que ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Pedro, cheio de confiança em si mesmo, respondeu: "Mesmo que eu tenha de morrer contigo, nunca te negarei." Mas quando chegou o momento crítico, Pedro cedeu ao medo. Ele negou Jesus diante de estranhos e, ao ouvir o galo cantar, lembrou-se das palavras de Jesus. Ele saiu e chorou amargamente. Esse momento de dor e arrependimento foi um ponto de virada na vida de Pedro. Jesus permitiu que ele enfrentasse suas fraquezas para que pudesse aprender a depender totalmente de Deus. Após a ressurreição, Jesus teve um encontro transformador com Pedro. Em João 21, vemos Jesus perguntar a Pedro 3 vezes: "Você me ama?" Cada vez que Pedro respondia afirmativamente, Jesus o encarregava de cuidar de suas ovelhas. "Apacente os meus cordeiros." Esse momento foi profundo porque restaurou Pedro,
reafirmou seu chamado e mostrou que, apesar de suas falhas, ele ainda era a escolha de Jesus. Quantas vezes nos sentimos indignos de ser usados por Deus por causa dos nossos erros? Pedro nos lembra que Deus não nos define pelos nossos fracassos, mas pelo potencial que Ele vê em nós. O verdadeiro ponto de transformação de Pedro aconteceu no dia de Pentecostes. Antes desse dia, Pedro ainda era impulsivo e às vezes temeroso, mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre ele e os outros discípulos, algo incrível aconteceu. Pedro, o homem que havia negado Jesus por medo de ser preso, agora se levantava diante de uma multidão para proclamar com ousadia a mensagem do Evangelho. Em Atos 2, vemos Pedro pregar um sermão tão poderoso que cerca de 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Isso nos mostra que a coragem e a força de Pedro não vieram dele mesmo, mas do poder de Deus operando em sua vida. Jesus escolheu Pedro porque viu além das suas falhas. Ele viu um homem que, apesar de suas limitações, tinha um coração disposto. Jesus sabia que Pedro se tornaria um líder que não apenas guiaria a igreja, mas também inspiraria gerações de cristãos. Essa é uma mensagem para nós também. Deus não escolhe os mais qualificados, mas aqueles que estão dispostos a dizer sim e confiar nele, mesmo em suas fraquezas. Após o Pentecostes, Pedro se tornou uma figura central na igreja primitiva. Ele era o líder entre os apóstolos e um porta-voz destemido do Evangelho, mesmo diante de intensa oposição. Em Atos 3, Pedro e João curam um homem que era coxo desde o nascimento, um milagre que atrai a atenção das autoridades religiosas. Eles foram presos e interrogados, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu com ousadia: "Saibam os senhores e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado." Pedro, que antes havia temido uma simples serva ao negar Jesus, agora enfrentava líderes religiosos com coragem. Essa transformação era fruto do poder de Deus em sua vida, mostrando como ele pode usar qualquer pessoa que se entrega ao seu propósito. Um dos momentos mais marcantes na vida de Pedro foi sua visão em Jope, descrita em Atos 10. Enquanto orava, ele viu um lençol descendo do céu, cheio de animais considerados impuros pela lei judaica. Uma voz dizia: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Pedro, ainda apegado às tradições, respondeu: "De maneira nenhuma, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo." Mas a voz insistiu: "Não chame impuro o que Deus purificou." Essa visão foi um marco na missão de Pedro. Ela simbolizava que o Evangelho não era apenas para os judeus, mas também para os gentios. Pedro foi até a casa de Cornélio, um centurião romano, e pregou o Evangelho, testemunhando o Espírito Santo ser derramado sobre eles. Esse evento abriu as portas para que o Evangelho se espalhasse por todo o mundo, cumprindo a grande comissão de Jesus. De acordo com a tradição, Pedro passou seus últimos dias em Roma, liderando a igreja sob perseguição. Ele sabia que seguir a Cristo significava carregar a própria cruz, literalmente e figurativamente. Jesus havia profetizado sobre o fim de Pedro em João 21:18-19, dizendo: "Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir." Pedro sabia que enfrentaria o martírio, mas ele não recuou. Sua coragem foi um testemunho poderoso da transformação que Cristo havia operado em sua vida. De acordo com a tradição, Pedro foi condenado à crucificação, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Pedro nos deixou um legado de fé, coragem e submissão ao chamado de Deus. Suas cartas 1 e 2 Pedro
continuam a inspirar cristãos até hoje, encorajando-nos a permanecer firmes diante das provações e a viver com esperança na promessa da vida eterna. Mas o que tudo isso significa para nós? Jesus escolheu Pedro porque sabia que ele podia transformar um homem comum em um líder extraordinário. Da mesma forma, Deus tem um plano para a sua vida, mesmo que você se sinta inadequado ou incapaz. A história de Pedro é um lembrete de que Deus não chama os perfeitos, mas transforma aqueles que Ele chama. Você já parou para pensar no que Deus pode fazer em sua vida? Assim como Pedro, talvez você já tenha falhado, se sentido inadequado ou até mesmo negado seu chamado de alguma forma. Mas olhe para o exemplo de Pedro. Ele passou de um pescador impulsivo para o líder da igreja primitiva. Isso prova que Deus enxerga potencial onde o mundo vê limitações. Ele não está preocupado com suas falhas passadas, mas sim com sua disposição de confiar e seguir adiante. O que está impedindo você de responder ao chamado de Deus? Será o medo, a dúvida ou a sensação de não ser suficiente? Compartilhe sua resposta nos comentários para que outros possam ser encorajados por sua experiência. Outro ponto central na transformação de Pedro foi o derramamento do Espírito Santo. Antes disso, ele era tímido e hesitante, mas, após o Pentecostes, tornou-se um homem cheio de coragem e autoridade. Isso nos ensina uma lição importante. Não podemos depender de nossas próprias forças para cumprir o propósito de Deus. Precisamos do poder do Espírito Santo operando em nossas vidas. Você já pediu a Deus que encha sua vida com o Espírito Santo? O que mudaria se você vivesse com essa ousadia divina todos os dias? Pedro nos mostrou o que significa carregar a cruz de Cristo. Ele enfrentou perseguição, rejeição e, no fim, deu sua vida pelo Evangelho. Essa é uma mensagem desafiadora para todos nós. Seguir Jesus não significa uma vida fácil, mas uma vida de propósito eterno. Em Mateus 16:24, Jesus diz: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Isso pode significar renunciar a certos confortos, enfrentar críticas ou até mesmo sofrer por causa da sua fé. Mas, como Pedro nos ensina, vale a pena. Você está disposto a pagar o preço para seguir a Cristo? Assim como Pedro se tornou um líder que impactou gerações, você também pode deixar um legado duradouro. Talvez você não veja isso agora, mas cada pequeno passo de obediência e fé tem o potencial de transformar vidas ao seu redor. Pedro escreveu em 1 Pedro 2:9: "Vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Essa é a sua identidade em Cristo. Você é chamado para fazer parte do plano de Deus e levar sua luz ao mundo. Qual é o legado que você quer deixar? Como suas escolhas hoje podem impactar as gerações futuras? Jesus escolheu Pedro porque viu nele um coração disposto a ser transformado. Ele não escolheu Pedro por causa de suas habilidades, mas porque sabia que, com a ajuda do Espírito Santo, Pedro se tornaria um homem que impactaria o mundo. Da mesma forma, Jesus escolheu você. Ele conhece suas falhas, mas também conhece o potencial que colocou em você. Tudo o que ele pede é que você confie nele e esteja disposto a segui-lo, mesmo quando o caminho parecer difícil. Então, o que você está esperando? Hoje é o dia de responder ao chamado de Deus e permitir que Ele transforme sua vida, assim como fez com Pedro. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de compartilhar o vídeo, curtir e se inscrever no canal. Juntos, podemos alcançar mais pessoas com essa mensagem de esperança e transformação. E lembre-se, Deus escolheu Pedro e também escolheu você. Não importa onde você esteja ou o que tenha feito,
Deus vê algo incrível em você. A questão é: você está pronto para responder ao chamado?